Fala, rapaziada, tudo bem? Então, meus amigos, vamos aqui para uma questão do Enem 2021, uma questão sobre lei de Fourier, fluxo de calor. Olha só, o Enem cobrando fluxo de calor, lei de Fourier, mas veja, uma questão que é mais complexa, que exige uma equação que não é muito familiar, vocês vão perceber que o Enem faz o quê? Ele te dá a equação e além de te dar a equação, ele de certa forma te ensina a manipulá-la. Então vamos começar, vamos fazer a leitura comigo aqui. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução de calor depende da condutividade de cada material, de sua área A, da diferença de temperatura e da espessura D do material, sendo dada pela relação calor por tempo. Esse cara que ele está chamando aqui de calor por tempo é o que nós chamamos de fluxo, tá? Ele é dado por K vezes A delta T sobre D. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por outra expressão, onde o fluxo de calor por tempo ele é dado por A vezes delta T sobre um denominador que é D1 por K1 mais D2 por K2. Em que D1 e D2 são as espessuras dos meios materiais K1 e K2, e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, que o K vale 20 watts por metro Kelvin, o ferro, que é 8 watts por metro Kelvin, e o aço, que é 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, que o K vale 40 watts por metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia parte da espessura em cobre e meia de espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Opa! Uma questão complexa, né, gente? Uma questão que nós temos que ler ela com calma. Essa era uma questão que você perderia mais tempo na prova, sabendo que o Enem é isso, algumas questões serão mais diretas, outras mais demoradas. O que ele está dizendo? Uma coisa super importante. A panela mais econômica é aquela que cozinha um alimento em tempo menor. E para ela cozinhar um alimento em tempo menor, o que ela precisa? Ela precisa ter um alto fluxo de calor. Todo mundo sabe, cozinhar, fazer uma comida numa panela de barro é super legal, né? É super gostoso. Um feijão na panela de barro, você tira a tampa, o feijão está borbulhando. Mas por quê? Porque o barro não é um bom condutor. Fazer comida na panela de barro é legal, só que você tem que ter tempo. Por que tem que ter tempo? Porque demora muito mais para o calor passar. Agora, a panela de alumínio, por exemplo, ela tem uma condutividade térmica alta, isso faz com que cozinhar em panelas de alumínio seja o quê? Mais rápido. Então, o que ele está perguntando para nós é qual dessas panelas cozinha mais rápido, qual vai ser a mais econômica? É claro que é aquela que tiver um fluxo de calor, que é o que ele chama aqui de Q sobre delta T, maior. A que tiver o fluxo maior é a que cozinha mais rápido. Tudo bem? Então vamos começar aqui pegando os dados, né? Lembra que a panela de alumínio e a de ferro, elas não vão ter mistura. Então qual seria esse cara? Nessa equação, quando a gente vem em ΔQ sobre ΔT, esse cara nós vamos chamar de φ, é o fluxo. O que eu estou querendo saber é justamente quanto que ele vale, o fluxo. Então qual seria o fluxo para o alumínio? O K do alumínio vale 20, a área, o ΔT, e a espessura é igual para todos. Então esse termo vai ficar 20 vezes A delta T sobre D. Agora, qual seria o fluxo de calor para o ferro? O K do ferro vale 8. A área A, delta T sobre espessura. Bom, galera, a espessura eu estou chamando aqui de E, mas na verdade é o D, tá, gente? Isso aqui é a mesma coisa. Espessura, esse cara aqui é o D. Beleza? Então, meus amigos, é o seguinte, o que eu quero que vocês já entendam de cara? Eu percebo que a panela de alumínio, ela vai ter um fluxo que vai ser 20 vezes um termo que é igual nos dois lados. Então, a panela de alumínio, ela é uma panela que é mais econômica do que a de ferro. Só aí eu já sei que o alumínio é mais econômico que a de ferro, porque o fluxo de calor, né, a condução de calor no alumínio é maior. Beleza? Agora, vamos pegar essa encrenca aqui embaixo, porque aqui embaixo nós temos que calcular o fluxo de uma panela que ela tem meia espessura aço e a outra meia espessura cobre. E ele ensinou a gente a calcular isso, ele deu até uma equação, tá tudo pronto.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro fazer essa soma, esse denominador, antes de calcular o fluxo. Eu vou fazer esse denominador da seguinte maneira. Então, vamos lá. Como ela é metade cada um, eu vou pensar aqui, uma metade da panela seria D sobre 2, dividido por quanto? O K1 eu vou chamar o K do aço, que é 5. Mais D sobre 2, dividido por quanto? Pelo K2, o K2 é 40. Ô galera, guarda o D sobre 2 ali em cima, deixa o D sobre 2. Vamos fazer o MMC entre 40 e o número 5. Qual que é o MMC? O próprio 40. Então vamos lá, 40. 40 dividido por 5 dá 8. 8 multiplicado por D sobre 2 vai dar 8 vezes D sobre 2. Mais 40 por 40 dá 1, isso vai dar D sobre 2 mesmo. Se eu multiplicar por D sobre 2, dá D sobre 2. Bom, como é que dá essa soma? Olha lá, gente, questão do Enem. Aqui em cima, 8D sobre 2 mais D sobre 2, isso vai dar 9D sobre 2, só que tudo dividido por 40. E agora, o que eu tenho para terminar? Esse 40 multiplica o 2, porque na verdade, fração dividida por fração, você pode pensar aqui embaixo é 40 dividido por 1, por exemplo, né? Como se fosse 40 por 1. Dessa maneira, você mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Dessa maneira, o que você vai ter? Vai ficar 9D sobre 80. Por que sobre 80? Porque esse 40 multiplica por 2. 9D sobre 80. Agora, enfim, eu posso calcular qual é o fluxo de calor dessa panela, que é uma mistura de dois materiais, de duas ligas, né? Então, se a gente pegar o fluxo desse combinado, que é um combinado, né, gente? De aço com cobre, ficaria como? Área vezes variação de temperatura, como está na equação, só que dividido por aquele denominador que nós vimos que vale 9D sobre 80. O que acontece com esse 80? Esse 80, ele vai para cima. Esse 80 está no denominador do denominador, a gente pode jogar ele para cima. Então ficaria como agora esse fluxo? Ficaria 80 vezes a área ΔT sobre 9D. E 80 dividido por 9, galera, quanto que dá 80 por 9? Você não precisa saber exatamente, só quer comparar. Se fosse 81 por 9, daria exatamente 9. 80 por 9 vai dar quase 9. Vamos colocar ali 8,9, mais ou menos. Então isso vai dar 8,9 vezes a área ΔT sobre D, que é a espessura total, né? E aí, gente, olha só, o que nós chegamos à conclusão? De todos os três valores que nós temos aqui, nós temos o valor do alumínio, 20, do ferro, 8, e aqui 8,9. E você perceba que o termo AΔT sobre D, ele é igual em todos, né? Então, o que vai variar é esse número que está multiplicando na frente. Qual dos três valores é maior? O alumínio. E depois, qual é a segunda panela que vai ter maior fluxo de calor, ou seja, a segunda mais econômica? A segunda mais econômica é essa combinado de aço com cobre. E a menos econômica é a panela de ferro, né? Então a ordem, se a gente for pensar nela, a ordem seria o alumínio maior do que o combinado, maior do que o ferro. Se eu volto aqui para a questão, né? Então ele quer saber a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. A mais econômica é alumínio, depois é o combinado cobre o combinado de cobre com aço e depois é o ferro. Ou seja, a alternativa que cobre tudo isso, letra B. Essa uma questão mais complexa, essa é uma questão que tomaria um pouco mais de cuidado, né? Tem que ser lida com muita atenção, porque envolve aqui alguns cálculos e uma comparação. É isso, meus amigos. Boa prova!